Queridos irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Verdades Bíblicas. Eu quero aqui trazer mais um assunto de suma relevância para você que ama a palavra de Deus e principalmente naquilo que tange a escatologia bíblica, a doutrina que estuda as últimas coisas. E hoje eu quero falar a respeito da segunda fase da segunda vinda de Cristo em glória. Queridos, dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista e dispensacionalista clássico, a segunda vinda de Cristo se dará em duas fases. A primeira fase será o arrebatamento da igreja, o evento glorioso que está registrado em 1 Tessalonicenses 4, versículos de número 13 ao versículo 17. E também em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51 e 52. João, capítulo de número 14, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Nós deduzimos que será o Espírito Santo que arrebatará a igreja, que levará a noiva até os ares para se encontrar com Cristo. Isto é de acordo com o que vimos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, aonde Filipe é arrebatado por intermédio do Espírito Santo a uma ilha chamada Azoto. Com base nisto, nós entendemos que este mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, também levará a igreja até nos ares. A segunda fase da segunda vinda de Cristo, queridos, ela vai acontecer no final da batalha do Armagedon. Mas antes, deixa eu explicar algo. Dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista, o arrebatamento da igreja será de forma invisível aos olhos do mundo. Somente os salvos vão contemplar a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento. Será de forma iminente, será de forma secreta. Dito isto, a segunda fase da segunda vinda de Cristo vai acontecer no final da batalha do Armagedon. Quando a igreja for arrebatada, a mesma vai participar do tribunal de Cristo, a entrega de galardões, eu já falei aqui em outros vídeos, depois as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, a terra estará enfrentando 7 anos de grande tribulação, conforme está escrito na profecia de Daniel, capítulo 9, versículo de número 27. Então, a segunda fase da segunda vinda de Cristo se dará 7 anos depois do arrebatamento da igreja. No final da grande tribulação, vai acontecer uma batalha chamada a Batalha do Armagedon. Eu já coloquei aí no meu canal um vídeo explicando detalhes minuciosos a respeito da Batalha do Armagedon. Vai lá e confira em nome de Jesus. Esta Batalha do Armagedon, que se dará lá no Oriente Médio, no Vale de Meguido, na extensa faixa de terra, será onde as nações aliadas ao anticristo e ao seu governo, e ao falso profeta, e à antiga serpente do dragão, que é Satanás, estará cercando o povo de Israel, no Oriente Médio, aonde muitos judeus serão mortos. Será um episódio muito terrível, mas Israel vai tentar lutar com suas próprias forças. Mas quando Israel perceber que
não vai vencer a batalha. Quando Israel perceber que está encurralado, eles não vão ter outra saída a não ser a correr para os pés do Monte das Oliveiras e clamar pela vinda do Messias prometido, porque nós sabemos que para o povo judeu, para o povo de Israel, até hoje o Messias nunca veio. Ainda hoje eles aguardam a vinda do Yeshua HaMashiach, o Messias. Para eles, o Novo Testamento não é válido, né? Então, a segunda fase da segunda vinda de Cristo vai acontecer no final da batalha do Armagedon. Pastor, qual é o propósito da segunda vinda, da segunda fase da vinda de Cristo? Primeiro, da segunda fase da segunda vinda de Cristo. O primeiro propósito é para julgar as nações. Eu vou repetir. O primeiro propósito da segunda fase da segunda vinda de Cristo é para julgar as nações. Pastor, aonde está isso? Vamos ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 21, que diz assim: os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, conforme o versículo de número 21 do capítulo 19 do Apocalipse, uma espada sairá da boca do Senhor Jesus e ferirá as nações. E aqui eu quero fechar um parêntese, porque eu irei postar um vídeo no canal posteriormente, falando especificamente sobre o julgamento das nações, que está escrito em Mateus capítulo 25, versículos de número 31 a 32. O segundo objetivo da segunda fase, da segunda vinda de Cristo em glória, é para livrar Israel do anticristo. Versículo 20 do capítulo de número 19, diz assim: mas a besta foi presa. Esta besta aqui que foi presa é a besta que sobe do mar, em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 1, a qual é o anticristo. Besta fala de poder, mar em Apocalipse 17:15 fala de povos e nações. O anticristo será um líder político que vai surgir do meio de um bloco de 10 nações. Depois eu vou trazer um vídeo aqui também falando só sobre o anticristo. Então, recapitulando, o primeiro objetivo da segunda fase da segunda vinda de Cristo em glória é para julgar as nações. Apocalipse 19 e 21. O segundo objetivo é para livrar Israel das mãos do anticristo. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo. Agora vem a pergunta: pastor, qual é o texto que nos traz uma clara evidência da segunda fase da segunda vinda de Cristo em glória? São dois textos. Primeiro, Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Vamos ler? Mateus capítulo de número 24, versículo de número 30 ao versículo de número 31. Eu gosto de trabalhar com a Bíblia, né? E é muito bom, e não no meu achismo. Tudo que eu falar aqui é de acordo com a Bíblia. Diz assim, o versículo 30, Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Todas as nações verá
Então será uma vinda visivelmente. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então, a primeira fase da segunda vinda, o arrebatamento, será invisível aos olhos do mundo. Será de forma secreta, eminente. Já a segunda fase da segunda vinda, todo olho verá. Todas as nações da terra vão se lamentar, porque vão contemplar no Oriente Médio a vinda de Cristo em glória, a segunda fase da segunda vinda. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade do céu. Quem são os seus eleitos aqui? O povo de Israel, os seus eleitos, que vão ser reunidos para ser salvos das mãos do anticristo, das nações e do falso profeta e de Satanás. Então esse é o primeiro texto que nos dá uma clara evidência da segunda fase da segunda vinda de Cristo em glória. O segundo texto é Apocalipse capítulo 19, o versículo de número 11. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11, também nos traz uma clara evidência da segunda fase da segunda vinda de Cristo em glória. Olha só o que João vai dizer, o apóstolo João vai dizer, versículo 11 do capítulo 19 de Apocalipse. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Então, depois que aconteceu a batalha, no final da batalha do Armagedon, quando Israel parecia ser encurralado, aí se cumprirá isso aqui, o que João disse. Eis que eu olhei e eu vi os céus abertos. Né? Então, o primeiro texto que nos dá uma clara evidência dessa segunda fase, da segunda vinda de Cristo, é Mateus 24, 30, 31. E o segundo texto, Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11 em diante. Agora aqui eu quero deixar alguns pontos. Primeiro, Jesus virá para todos. Jesus virá de forma visivelmente aos olhos de todos. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 11. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, 40 dias após a ressurreição, quando Jesus estava ali para ser assunto aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus está subindo nas nuvens, versículo 9, perdão, e os discípulos estão olhando. 2 varões galileus olham para os discípulos e diz: varões galileus, por que vocês estão olhando? Versículo 11, este mesmo Jesus que vocês estão vendo ele subir, da mesma forma que ele está indo, ele virá. Entendeu? Então ele virá visivelmente na segunda fase da segunda vinda. Segundo ponto, Jesus virá com todos os seus santos. Na segunda fase, na primeira fase da segunda vinda, Jesus virá até os ares para arrebatar a igreja. É a igreja que sobe com Cristo. Mas na segunda fase da segunda vinda, a igreja que vem com Cristo, e ela já vem com um corpo glorificado, incorruptível, um corpo imortal, como o corpo de Jesus, que atravessava a parede e se deslocava de um lugar para o outro. Então, na segunda fase da segunda vinda, é a igreja que vem com Cristo. Pastor, aonde é que está isso? Versículo de número 14 do capítulo 19 de Apocalipse. Os exércitos dos céus o seguiam. Alguém pode dizer, mas é os anjos. Mas aí você continua lendo aqui, o versículo 14. Vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos branco. Então,
na segunda fase da segunda vinda de Cristo, a igreja virá com Cristo. E eu quero aqui deixar um detalhe ao qual eu esqueci de falar. Todo olho verá, todo mundo, os que estiverem na terra, vai contemplar a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Pastor, como isso vai ser possível? Ora, isso vai ser possível por intermédio da tecnologia. Em todas as rádios, em todas as redes de televisões, em todos os meios de comunicação, não vai passar outra coisa em todos os jornais, a não ser este evento glorioso que estará acontecendo lá no Oriente Médio. Todos os repórteres que aqui vão ficar, todas as emissoras de televisão, todos vão estar focados neste aparecimento visivelmente de Jesus lá no Oriente Médio. Terceiro ponto, Jesus virá e pisará os seus pés no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras se dividirá ao meio. Vai se cumprir o que está em Zacarias capítulo 14, versículo 4, em Atos capítulo 1, versículo 11. Vamos ler Zacarias capítulo 14, versículo de número 4, onde diz que ele vai vir e vai pisar os pés no Monte das Oliveiras, e o monte se dividirá no meio. Diz assim o versículo 4 de Zacarias 14: naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Entendeu? Então, conforme o que está em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, na segunda fase da segunda vinda de Cristo, ele vai pisar na terra, no Monte das Oliveiras especificamente. Na primeira fase da segunda vinda, ele vai vir e só vai ficar nos ares. Mas na segunda fase da segunda vinda, ele vai vir e vai pisar os pés no Monte das Oliveiras. E o quarto ponto: quando Israel clamar pela vinda do Messias nos pés do Monte das Oliveiras, porque eles vão estar encurralados, quando Jesus aparecer juntamente com a igreja, Israel vai perguntar para Jesus: o que são essas marcas em teus pés e em tuas mãos? Porque as marcas que até hoje subsistem em Jesus são as marcas dos pregos nos pés e nas mãos. Jesus vai responder: são as marcas que os meus irmãos fizeram dentro da minha própria casa. Pastor, para de falar heresia. Já para você não pensar que eu estou falando algo da minha cabeça, Zacarias capítulo 13, versículo 6. É Bíblia, meu amigo. Zacarias capítulo 13, versículo 6 diz assim, a palavra de Deus: se alguém lhe perguntar que feridas são estas no seu corpo, ele responderá: fui ferido na casa de meus irmãos, na casa de meus amigos. Então, eles vão lembrar que os seus antepassados crucificaram Jesus, penduraram ele no madeiro, vão, por intermédio também dos romanos, vão lembrar que eles trocaram Jesus por Barrabás, e vai descer sobre eles um batismo de súplicas, lágrimas e arrependimento. Pastor, onde é que está isso? E vai descer sobre Israel um batismo de súplicas, lágrimas e arrependimento. Na Bíblia, querido. Zacarias capítulo 12, versículo de número 10. Aqui é Bíblia.
Diz assim o versículo de número 10: E derramarei sobre Israel, sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do seu filho, como quem lamenta a perda do seu filho mais velho. E o tema epígrafo do versículo 9 diz assim: arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Então, creio que até aqui você entendeu. Outro ponto da segunda fase, da segunda vinda de Cristo. Nessa segunda fase, Satanás será preso. Um anjo, provavelmente Miguel, vai descer com a corrente na mão e uma gaiola, vai amarrar Satanás por 1000 anos, vai colocar nessa jaula e vai lançar ele no abismo. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto, né? E aí acontecerá a batalha de Gog e Magog. Em outro vídeo, posteriormente, quando eu estiver falando aí do milênio, eu vou explicar por que Satanás será solto depois do milênio. E também vou explicar sobre esta batalha de Gog e Magog. Pastor, mas onde é que está escrito isso? Que o anjo vai descer e Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 1 e versículo de número 2 e versículo de número 3. Eu amo a Bíblia. Diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, e o acorrentou por 1000 anos, e lançou-o no abismo e fechou com um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, Satanás será preso e lançado no abismo durante 1000 anos. Outro ponto sobre a segunda fase da segunda vinda de Cristo é que quando Cristo vir na sua segunda fase, ele vai lançar vivos no lago de fogo e enxofre o falso profeta, que é a besta que sobe da terra, em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 11, e o anticristo, que é a besta que sobe do mar, em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Pastor, aonde é que está isso? Apocalipse capítulo 19, versículo de número 20, que diz assim, a parte B do versículo: e com ela, a parte A, vou começar da parte A. Mas a besta foi presa, que é o diabo, e também o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois quem? O anticristo e o falso profeta. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre ardente, que é o Gehenna no grego. Então, este é o último ponto que eu quero deixar a respeito da segunda fase, da segunda vinda de Cristo em glória. Espero que você tenha compreendido. É claro que existem muitos outros detalhes, mas eu trouxe aqui num resumo, para o vídeo não ficar muito extenso, mas basicamente
É isso aí. E aí, entre o final da Batalha do Armagedon e a segunda fase da segunda vinda de Cristo, vai acontecer também 2 episódios: o julgamento das nações e a ceia do Senhor. Não confunda a ceia de Deus com as bodas do Cordeiro. Posteriormente, eu vou estar postando vídeos sobre o julgamento das nações e outro vídeo sobre a ceia de Deus. Queridos, gostou do conteúdo? Está aprendendo juntamente comigo? Eu aprendo cada dia e aqui eu passo para você. Eu espero que você possa aí se inscrever em nosso canal, tá compartilhando, deixando o seu like para que outras pessoas possam aí tomar posse deste conteúdo, possa aí ter acesso a este conteúdo tão relevante naquilo que tange a escatologia bíblica. Queridos, graça e paz. Deus abençoe.